Chega de delongas. Primeira aula sobre a nossa querida reforma tributária. Bom, como prometido, passei aqui para vocês antes, disse que não queria uma coisa muito longa, queria realmente abordar aquilo que é o principal, porém, precisamos fazer num formato de aula para realmente adentrar em cada tópico específico. E importante, por mais que eu não vá focar somente no IBS, ele é, sim, o principal imposto criado, é o mais novo, mais recente. Porém, teremos, principalmente nesse começo, uma abordagem mais generalizada de todos os outros pontos que foram atacados, né, pela emenda constitucional. Então, chega de delongas, todos já sabem como fazem aí para me seguir, eu sempre trago algum tema, abordo jurisprudências, basta clicar, né? Basta acessar esse canal que vocês conseguem todas as informações, tá bem? Dúvidas? Podem deixar aqui, ou então nesse endereço aqui, podem me mandar um direct. Eu sempre procuro debater e trocar informações, trocar discussões, porque neste momento nós estamos realmente em discussões. Tanto que essa semana tivemos as reuniões em Brasília, né, sobre todos os subgrupos que foram criados, cada um para tratar de um tema relacionado ao IBS. Mas nessa primeira aula a gente ainda não entra nas especificidades do IBS. Vamos então para o nosso bate-papo aqui, nossa reforma tributária, quando a gente vai destrinchar, então, a emenda constitucional de número 132. Bom, objetivos deste nosso bate-papo, dessa nossa aula, é descrever todo o modelo proposto aí por essa emenda constitucional, visando organizar esses comandos constitucionais por temas. Porque o que acontece? Eles foram fazendo alteração, como toda alteração legislativa, e as emendas principalmente, elas vão alterando dentro de artigos, sequer citam os artigos. Então, para você fazer uma leitura completa, né, e eu recomendo que vocês façam isso, quem está assistindo aqui, independente de ser concurseiro, independente de ser contador, de ser auditor, tem muita gente que já foi, inclusive, meu aluno, que hoje é auditor fiscal, e quer saber como que ficará essa situação. Quem atua com o ICMS, quem atua com ISS hoje, vai atuar amanhã com o IBS. Então, precisamos ter impressa não só a emenda, mas toda a Constituição com os novos dispositivos legais. E a atenção maior, que vai ser mais para o final aqui do curso, mas quando eu trouxer os tópicos, já vou puxar o que aconteceu em relação às transições, né? E entrada de vigência de cada ponto. Então, fiquem tranquilos, queremos abordar isso. A ênfase fica um pouco mais, né, no IBS, assim como na CBS, tá? Saiu o CBC aqui, mas é CBS. Menções a temas que não demandem uma legislação posterior, tá? Então, assim, IPVA, ITCD, a gente vai fazer algumas menções aqui, que aparentemente, né, pelo que a gente pôde identificar, apesar de alguns estados entenderem de maneira diferente, tudo depende de como está a legislação atual, a gente vai falar sobre isso. A gente tem aí uma mera citação e uma possível implementação. E sem juízo de valor. Tem muita gente que me assiste que não é da área pública, enfim. Aqui eu não estou querendo me posicionar lá do fisco, né? Eu estou querendo fazer uma abordagem do texto, daquilo que nós temos colocado aí, certo? Bom, primeira coisa que eu acho essencial, acho realmente muito importante, é a gente olhar para a questão do enfoque, né, na sustentabilidade ambiental, tá? Na redução da desigualdade, ou seja, o artigo 43, e esse não da emenda, né, porque nem tinha tudo isso, mas lá na Constituição, fala, né, para efeitos administrativos, o que a União poderá articular em relação ao aspecto econômico, social, tá? O que ela vai visar? Redução de desigualdade regional. Então, hoje, é sabido que o ICMS, por exemplo, quando a gente tem
benefícios fiscais, ou quando a gente tem, né, diferença de alíquota, é em função de um desenvolvimento econômico diferenciado, principalmente quando a gente pega, às vezes, região norte, região nordeste, quando a gente vai para uma região mais industrializada, ali no sudeste, sul, que a gente tem daí sul, centro-oeste, alguma parte ali já mais agro. Então, assim, o Brasil é um país realmente muito grande, com uma diversidade econômica, né, gigante, assim como climática. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá? E aí, a alteração que foi colocada é um foco maior nos critérios de sustentabilidade ambiental, tá? E aí ele até cita expressamente redução das emissões de carbono. Então, toda alteração, todo novo sistema tributário, por assim dizer, vai focar na questão da sustentabilidade ambiental. E eu entendo que isso traz, sim, uma margem, né, para a gente discutir em relação a alguns pontos que eu vou trazer ali na frente, sobre o peso e contrapeso, tá? Em relação frente a outros princípios constitucionais. Então, é importante a gente ter em mente isso para quem vai fazer prova de concurso. De repente, um possível tema numa discursiva, né, falando sobre o foco maior nessa, não só no destino, que é o principal do imposto criado, né, o foco no consumo, valor adicionado, mas quando a gente entra na questão principiológica, a gente tem aqui um destaque para sustentabilidade ambiental. Falando das disposições gerais, né, ou seja, pontos realmente assim que a gente tem aí de maneira mais genérica, né, e que seria, no meu ver, uma possível cobrança para quem vai fazer concurso aqui, e aí eu vou sempre pensar um pouquinho nos dois lados, não só para quem trabalha, como para quem também vai fazer uma prova, tá? Mas a gente teria ali uma possível cobrança, né, de quem teria essa capacidade para acionar, né, para questionar o presidente do comitê gestor, que é, a gente vai entender ali na frente o que é o comitê gestor, se você ainda não entrou no texto da Constituição, novo texto, mas o comitê gestor, ele tem uma importância muito grande frente ao IBS, tá? Então, aqui a gente tem a competência, né, da Câmara, do Senado ou de qualquer das suas comissões para convocar, tá, o presidente do comitê gestor para prestar informações. Então, uma mera formalidade redacional aí, procedimental, que eu achei interessante trazer para vocês. Ainda, falando em termos de definições gerais, a competência do STJ, tá, para julgar conflitos quando for entre os entes federativos, tá, ou entre o ente federativo e o próprio comitê gestor, tá, porque o comitê gestor ele vai ser um órgão, né, supra, e, eventualmente, alguma unidade federada pode vir a ter algum conflito, né, com o comitê gestor. E aí, quem vai julgar, quem vai dirimir esses conflitos é o STJ. Também entendo uma possível cobrança literal de competência aqui, tá? Ainda, que eu acho aqui sim, cobrança de questão bem decoreba, mas aqui a gente pode entrar numa discursiva e aqui cabe um estudo aprofundado, porque é uma mudança, é uma inovação constitucional nominar princípios que o sistema tributário nacional deverá observar. Quando a gente fala, de repente, nos princípios ali da legalidade, né, princípio da anterioridade, princípio que se desmembra, ali nós temos noventena, mas são princípios que realmente têm, eu diria que justificam por si só e harmonizam todo o sistema tributário nacional. Quando a gente fala em sistema tributário nacional deverá observar estes
são 5 princípios, né? Simplicidade. O que é uma simplicidade? Aí, a simplicidade, quando nós estamos trabalhando no projeto de lei complementar e a gente começa a pensar, né, em fato gerador, hipótese de incidência, local da operação, enfim, responsabilidade, contribuinte. Quando a gente começa a entrar detalhe a detalhe de cada um dos aspectos, né, do imposto ou da contribuição, essa simplicidade nem sempre é passível de existir, né? Então, é um pouco complicado isso que foi colocado como simplicidade, porque também o que pode ser simples, para mim, como auditora do ICMS atualmente, né, auditora estadual, já fui municipal também, talvez para um auditor municipal, olhando regras que eu entendo como simples, para ele talvez não vai ser. E para a sociedade nem se fala, porque a gente sabe que hoje em dia, quando a gente fala em 27 legislações diferentes para ICMS, imagine para municípios, mas a 116 ela já regra muito, né, a parte dos municípios, então é um pouco mais tranquilo desse entendimento de um município para o outro, mas em estados, falando do ICMS, a gente tem legislações com entendimentos diferentes. Então, essa simplicidade eu vejo como um possível problema. Mas seria algo positivo. Eu também, durante o estudo e os brainstormings que fizemos em relação à escrita, né, da nova lei complementar, foi muito debatido e foi muito falado. Que quando se a gente está tendo a oportunidade de simplificar o sistema, vamos aproveitar e vamos simplificar o máximo possível, não somente para quem é contribuinte, para quem é empresário, mas também para quem é auditor, ok? Transparência, aqui ok, eu acho que isso já é um princípio que já é aplicável a toda a administração pública, então não seria diferente na administração tributária. Justiça tributária, tá? A justiça tributária, por mais que ela não estivesse expressa, ela é um princípio que já existe também, falando em CTN, Código Tributário Nacional. Cooperação, por que cooperação agora, aqui no Sistema Tributário Nacional? Porque a gente vai ter o trabalho, principalmente quando a gente fala em espelhamento de regras, espelhamento de normas entre um IBS e um CBS, a gente possivelmente tenha que ter essa cooperação. Cooperação entre as diversas UFs, municípios que possuem competência compartilhada. Quando a gente tem um imposto que a competência é compartilhada, se a gente não tiver cooperação, fica difícil. Então, parece meio óbvio. E, por fim, a defesa do meio ambiente. De novo, quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa defesa do meio ambiente aparecendo aqui na reforma tributária. Além disso, o que mais que a gente pode tratar em relação a isso, né? Que alterações na legislação tributária, elas têm que buscar atenuar os efeitos regressivos. O que seriam esses efeitos regressivos, né? Visar uma redução nas desigualdades sociais. Eu acredito que isso hoje a gente também já tem, tá? Principalmente quem atua, quem é auditor fiscal, trabalha muito com isso, pelo que eu falei para vocês, de que as regiões são diferentes economicamente. Isso é uma coisa do Brasil. O Brasil é um país muito grande e economicamente, geologicamente, é muito, culturalmente, inclusive, ele é muito diferente. Então, a gente precisa tentar reduzir essas desigualdades sociais, tá? Brigas, por exemplo, que hoje temos em relação a benefícios fiscais, temos que buscar reduzir, tá? A única coisa que está dito é que tem que atenuar efeitos regressivos, mas não está expressamente como isso será feito, tá? Ainda falando de definições gerais, a gente traz aqui que é uma ampliação
né, da base de cálculo ali, da base de incidência da COSIP. A COSIP é a famosa contribuição, né, de custeio, iluminação pública. Ela é muito conhecida por, é a contribuição que eu pago ali pelo poste, né, pela iluminação que eu tenho na minha rua pública. Sim, é isso. E houve uma ampliação. Agora a gente tem também a COSIP sendo utilizada para custear, né, o sistema, e para se investir nisso, o sistema de monitoramento para a segurança e a preservação de logradouros públicos. Veja, já é assim muitas cidades, né, muitos locais têm colocado o monitoramento nas ruas, tanto que muitos assaltos acabam sendo descobertos não pelo monitoramento, às vezes, público, de prédios, mas nós já temos, assim, em vários lugares, a parte do monitoramento público. Então, o objetivo é investir nisso. E aí fica a pergunta, será que teremos, então, um incremento, considerando que o custeio, né, vem da COSIP, vamos ter um incremento nessa base de cálculo? Eu não tenho dúvidas, tá? Eu não tenho dúvidas disso. Então, fica aqui apenas o alerta para vocês. Ainda, a vedação, né, em relação à imunidade. Lembra lá a imunidade recíproca que nós temos? Pois é, a emenda constitucional ela fez uma certa ampliação dessa imunidade, possivelmente por uma pressão política aí da bancada, né, que passou a estar ali incluída, né? Porque quando ele fala sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, morria ali, né, a imunidade. Agora não. Temos o quê? Inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Ou seja, ampliou-se a imunidade recíproca, tá? Ainda, desculpa, aqui é pessoal que é de pessoa, não é recíproca. A recíproca é de um ente ao outro. A recíproca também teve uma ampliação, estando a empresa pública prestadora de serviço postal expressamente prevista. De quem que nós estamos falando ali? Os famosos Correios, né? Os Correios, a gente já tinha decisão judicial nesse sentido. A única coisa que aconteceu aqui foi uma previsão expressa constitucional. Tá? Já existia decisão nesse sentido, não entendo que teria sido tão necessário de trazer aqui, mas enfim, ou veio. E, claro, aqui é só um entendimento, a gente, com base nisso, ampliação de uma imunidade, o que acontece? Qual que é a consequência disso? Com certeza, uma redução das receitas, né? Tanto de estados quanto de municípios. Tá? Então, só estou trazendo conclusões fatídicas. É isso. Se eu ampliei a base da imunidade, o que acontece? Reduz a receita. Ainda em definição geral. Esse ponto do 149C eu achei bem interessante, tá? Porque ele visa simplificar a sistemática de compras da administração pública, tá? Eu falei que eu não ia fazer juízo de valor, mas eu já vou aqui trazer um certo juízo de valor. Não briguem comigo. Mas eu entendo que sim, foi uma boa medida, tá? E aí, eu não estou dizendo, vou ter ganho, vou ter perda. Depende de qual é o estado e de qual é a compra pública que a gente está falando. Tudo depende se esse estado ele é fornecedor ou ele é contratante, né? Líquido em relação ao que se está posto. Mas o que a gente tem ali? Então, em relação às compras, né, da administração pública, e ele inclusive fala, inclusive suas autarquias, fundações públicas, tá? Inclusive a parte aí das importações, vai ser integralmente destinado, produto da arrecadação, integralmente destinado aos entes federativos contratantes. Por que contratantes? Lembra que agora é destino, né? Então, consumo, destino, como queiram falar. Então, é o contratante, para onde está indo aquele produto. Mediante
a redução das alíquotas do imposto e da contribuição, IBS, CBS, devido aos demais entes envolvidos nessa operação, digamos assim, tá? Ele fala redução a zero das alíquotas, ou seja, então, provavelmente, durante a sequência, né, de compras, vai ter ali o cálculo, né, final, lá na parte contratante, o produto da arrecadação, ele vai ser incidente, né, ele vai ter uma redução da alíquota zero nessa parte toda aqui da cadeia, tá? Ainda, ele fala ali que todas essas operações, as compras, né, da administração pública, poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, tá? Não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade, tá? Lá em cima ele fala que o produto da arrecadação incidente sobre operações contratadas pela administração pública mediante redução a zero. Tá? Depois ele fala, essas operações que tratam o CAPT poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme. E aí, quem define essa redução? A lei complementar. Então, aqui já começa a aparecer, né, as exceções ou as possibilidades e todas deixadas para a lei complementar. Por isso que, nesse nosso primeiro bate-papo, eu diria assim, né, destrinchando essa nossa emenda constitucional, a gente vai focar naquilo que posto está. Eu vou, às vezes, dar uma leve pincelada, né, em como pode ser, mas certeza a gente só vai ter quando forem publicadas as leis, tá? E aí a minha ideia é justamente que vocês degustem todo esse nosso bate-papo aqui e a gente crie logo, saia a lei complementar, um grupo de estudo e aí a gente faça todo um estudo em cima das leis, tá? Que não será somente uma. Mas voltando, então aqui eu acho que é uma boa medida, tá? A gente visa simplificar a compra da administração pública, a contratação da administração pública não é algo simples realmente, tá? Então, assim, se a gente conseguir essa simplificação, lembra do princípio lá? Os 5 princípios que a gente vai ter que agora decorar, né? Simplicidade, transparência, justiça tributária. Então, todos aqueles princípios tributários, antes eram só da administração, que a gente tinha o LIMP, né, previsto na Constituição, agora a gente tem esses 5 aqui também. Então, está dentro dessa medida aí. Simples nacional, que não é tão simples assim. Bom, vamos falar hoje aqui só até o Simples Nacional, depois a gente entra nos outros tópicos, tá? Porque eu não quero que a gente tenha vídeos longos e eu quero que vocês realmente escutem o que eu estou falando, vão buscar na emenda constitucional, façam uma apuração disso e anotem. Dani, por que você não vai disponibilizar PDF? Porque este não é um curso que eu estou cobrando para isso, e mesmo que eu fosse, eu também não faria, tá? Porque a gente sabe que o pessoal que pega o PDF não assiste a aula. O objetivo aqui é uma discussão, é que a gente assista a aula, por isso que a lei complementar eu quero fazer ao vivo, e quem tiver ao vivo vai ser beneficiado com as discussões. Feitas propagandas, voltamos. Simples Nacional, que de simples não tem nada. Mas o regime simplificado ali do Simples Nacional, ele vai continuar existindo, tá? E os contribuintes que eventualmente tenham optado pelo Simples Nacional, tá? Que hoje fazem o recolhimento do ICMS e do ISS pelo Simples Nacional, eles poderão, né, escolher apurar e recolher a IBS e a CBS conforme o sistema simplificado, tá? Ou com base no sistema real. Então, assim, não necessariamente eu vá colocar o IBS e a CBS dentro do regime do Simples Nacional. Eu posso optar em recolher isso por fora, no regime, vamos chamar de regime geral, tá? E aí, nessa hipótese, deu fazer por fora
Ok, mas não, escolhi de fazer o pagamento por meio do regime único. Como que vai funcionar isso? Enquanto eu tiver com essa opção realizada, ou seja, recolhendo dentro do regime de maneira simplificada, eu não vou poder me apropriar de créditos, tá? Porque a gente vai ver ali para frente que nós temos, então, toda, pelo fato de ser uma cadeia, e a gente vai ter a tributação final lá no final, no consumo, no destino, então a gente tem muito débito, crédito, né? Vai a sistemática de compensação. Se eu estou no Simples Nacional e eu optei por recolher pela sistemática simplificada, eu deixo de ter o direito a essa proteção. Ok? Isso é padrão, isso já acontece. Constitucionaliza, né, uma sistemática ali que a gente tem do artigo 23, tá, da Lei Complementar do Simples Nacional, no que tange a apropriação dos créditos nas operações simples, geral e geral para simples, tá? Quando ele traz dentro do parágrafo 3º ali, que fala da não permissão de apropriação de créditos, ele fala também que vai ser permitida a apropriação dos créditos de IBS e de CBS por aquele que é adquirente e é não optante do regime do Simples Nacional, tá? No montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Ou seja, eu sou do Simples Nacional, tá? E você não é do Simples Nacional. Ou é também, mas regra geral não é, tá? E você compra de mim que sou do Simples. Você vai ter direito ao crédito, tá? Apropriar-se do crédito, mas da parcela que eu cobrei dentro do regime único. Agora, se eu fiz a opção pelo Simples Nacional, mas quanto ao IBS, ao CBS, eu disse, não, vou recolher pelo regime normal, aí já é a sistemática de débito e crédito normal mesmo, tá? Tem o destaque na nota e tu se acredita. Tudo bem aqui? Tudo certo? Última lâmina para gente encerrar essa aula de hoje. E amanhã, né? Amanhã não, mas na próxima aula, a gente tratar sobre ITCD, IPVA e IPTU. E já entrar um pouquinho em espelhamento de normas, tá? Depois vocês me digam se ficou bom esse tempo de vídeo para a gente não ficar muito cansativo. Eu falei 20, já estou chegando nos 30 minutos. Fecha parênteses. Simples Nacional Vigência. Bom, isso aqui é importante para vocês anotarem, tá? A inclusão da IBS, da CBS, acontece em 2027 no sistema do Simples Nacional, tá? E aí, o que vai acontecer? A CBS de pleno, em 2027, o que é de pleno? A alíquota máxima. E o IBS na calibragem. Daniele do céu, o que é calibragem? Pelo amor de Deus, o que é isso? Calma. Na próxima aula, na próxima não, mas acho que na terceira a gente já entra na IBS, a gente vai falar sobre calibragem. Mas para fazer uma pincelada, a gente começa com uma alíquota muito pequenininha, já em 2026. Então entra ali uma alíquota pequena, claro que aqui no Simples 2027, mas vamos pensar, eu vou explicar a calibragem no geral ali para vocês, no sistema geral. 2026 é uma alíquota muito pequena, 0,1%, quase nada. E o ICMS/ISS vai ser reduzido na proporção. E o objetivo é que as arrecadações, né, tanto de estados quanto municípios, não façam um salto de uma queda absurda, né? Salto não vai fazer, mas que não façam uma queda absurda. Então, em função da substituição do regime, né? Porque lembrando, hoje a gente tem DIFAL, a gente tem, né, recolhimentos diferentes, alguma parte ainda fica na origem, depois outra parte vai para o destino, então isso tudo acaba. Então, a gente precisa fazer um certo calibramento, porque senão vão quebrar todos os estados. Entendam? A reforma é legal? É legal. A gente pode ter uma simplificação? Sim, e é um dos princípios do sistema tributário, mas calma, a gente não pode assim e acabou, né? Imagina você tá lá e daí resolvem que o teu salário a partir de 2027 mudou, que é uma outra sistemática de cálculo, e era isso, querido. Tchau para ti. Tá? Fiz uma comparação esdrúxula, pelo amor de Deus, porque
Remuneração a gente sabe que tem toda uma certa garantia, mas é nesse sentido. A gente precisa garantir um pouco o caixa dos estados. Por quê? Porque foram feitos e assumidos compromissos, tá? Assim como a gente vai falar aqui também dos benefícios. Foram feitos compromissos pelas empresas que hoje gozam de benefícios. Eu não posso chegar lá e falar, puf, acabou. Então, calma, tá? E aí, o que a gente tem? A exclusão do ICMS, porque a CBS ela entra em 2027, mas a exclusão do ICMS no Simples Nacional acontece em 2033, tá bom? Que daí a gente tem, 2032 é o último ano, né? Onde daí ICMS e ISS vão estar numa alíquota bem pequenininha e o IBS já vai estar quase na alíquota cheia e a partir de 2033, morte para o nosso ICMS e para o nosso ISS, certo? Gente, era isso por hoje, tá? Por essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as aulas vão ser nesse formato. Me digam aqui se vocês gostaram ou não. O que mais vocês gostariam de ter, o que faltou, não ficou legal, deu para entender. Dani, ficou muito longo o vídeo, faz um vídeo mais curto de 20 minutos, diminui os assuntos abordados, como for. Enfim, comentem para mim. Isso daqui eu estou fazendo para vocês. Eu já estudei, eu já sei disso. Então, eu estou compartilhando de maneira 0800 o conteúdo com vocês. Compartilhem e me ajudem a ajudar vocês, tá bem? Um super beijo e até a próxima aula.